sobre a identidade. Este provavelmente é o tema que mais me fascina, como escritor e como pessoa, porque eu acho que um dos problemas que nós temos, o percurso que fazemos na nossa vida, é para descobrirmos quem somos. E quase sempre chegamos ao final sem sabermos quem somos. E assumimos coisas muito gerais, por exemplo, somos homens, e os homens são assim, ou somos mulheres, e as mulheres são assim, ou somos brancos, e os brancos são assim, ou somos pretos, ou somos cariocas, ou somos nordestinos, e os nordestinos são assim. E nós estamos amarrados, estamos fixados quase sempre em padrões, em estereótipos. E isso é tão forte em nós, e nós sentimos ao mesmo tempo uma grande necessidade de ficarmos encrustados nessas definições gerais. Por exemplo, eu dou aulas, eu dava aulas, agora já não dou, em Moçambique, e perguntava sobre o que é que vocês acham que são características tipicamente masculinas ou tipicamente femininas. O que é uma coisa tipicamente feminina? E às vezes a resposta, eu não vou perguntar aqui, mas às vezes as respostas eram muito curiosas. Dizia-se assim, uma coisa tipicamente feminina é a intuição. E eu pergunto, será que não há homens que têm intuição muito apurada? Será que não há mulheres que por não terem intuição apurada, não são menos mulheres? O que é isto? O que é isto da intuição? Quem pode dizer qual é a diferença entre intuição e argúcia ou inteligência? Quais são as diferenças? Como é que nós criamos estas categorias para nos sentirmos de alguma maneira cómodos? E aqui no Brasil eu vejo também isso. Não é preciso fazermos a distinção entre africanos e brasileiros. No Brasil eu vejo muito esta facilidade. Assim, a editora que você estava... Não devia dizer isto, não. Uma empresa não está trabalhando bem e pergunta, mas fica onde? Fica em São Paulo ou fica no Rio? Se fica no Rio já está explicado. No Rio, etc. Não trabalham tanto assim. Não? E portanto, há imagens, há ideias feitas sobre identidades gerais e nós ficamos nelas e apetece-nos muito ficar, é muito cómodo, é muito fácil nós pensarmos assim. E os africanos, a ideia que há sobre os africanos, quando eu chego aqui ao Brasil e pergunto, bom, para já eu tenho dificuldade, porque vocês que estão nesta sala sabem o que é Moçambique. Mas na rua o cidadão comum brasileiro não sabe o que é Moçambique. Muitas vezes eu tenho que explicar, eu sou de Moçambique, ele pergunta o quê? Vê-se bem que ele não está a ver nada, se eu dissesse que o Moçambique era na Ásia, ele aceitava muito mais, na América Latina ou qualquer coisa assim. E as perguntas são curiosas porque não só não sabem o que é Moçambique, não sabem que se fala português lá. Alguns acham que o português provavelmente nasceu no Brasil, depois viajou para os outros territórios, para Portugal e etc. E pelo meu sotaque deduzem que eu só posso ser de Portugal, porque não há para eles outra referência. Então, a ideia feita sobre os africanos, que os africanos são uma coisa simples. Na Europa também existe isso. Os próprios africanos pensam de si mesmos uma coisa muito simples, muito simplificada. Os africanos são todos mais ou menos iguais. E a África é uma coisa tão simples, porque a África tem tribos, tem umas guerras, tem muita fome, muita miséria, e não há diferenças. E não há especificidades de cada um dos países, etc. Portanto, esta luta que eu faço na minha literatura, na minha vida corrente, é uma luta para que nós pensemos que cada um de nós só pode ser definido por si próprio. E isso eu fiz um livro, essa é uma tentação, uma preocupação tão grande minha, que eu fiz um livro chamado Cada Homem é uma Raça. E há uma cena que é um vendedor de passarinhos, um passarinheiro, é preso pela polícia e o polícia pergunta, de que raça é você? Ele responde, a minha raça sou eu mesmo. E eu sou uma humanidade individual. Então, esta coisa de que a sua pergunta tem a ver com todo este longo discurso que eu estou fazendo, e eu encontro aqui entre a comunidade negra brasileira uma coisa particularmente dramática. Foram pessoas que foram arrancadas do seu meio, foram rasgadas da sua história,
e precisam de se encontrar nessa categoria geral que todos nós queremos ter. Então, como é difícil eles se sentirem inteiramente como brasileiros, eles querem ser qualquer coisa mais. E a sociedade brasileira organiza uma espécie de uma meia mentira. Criou aquela categoria dos afro-brasileiros, como se fosse uma coisa metade-metade, não é? São metade africanos, metade brasileiros. E isso cria alguma ilusão, e estes personagens que saem do Brasil à procura da África e depois chegam lá e encontram uma África que para eles não existia. A maior parte dos negros brasileiros, eu acho que a luta que